Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da LS Concursos, né? Trazendo aqui conteúdo sempre da área de controle para vocês. Se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Hudson Magalhães, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e estou aqui hoje com o nosso ilustre entrevistado, né? O André Salles, né? Ele que é auditor do TCE do Rio Grande do Norte e ele também é Anderson Salles. presidente. Anderson Salles, errado aqui. E ele é presidente, né, da Associação, né, dos Auditores de Controle Externo, certo? Do TCE do Rio Grande do Norte. Vou chamar ele aqui, né, para compor aqui a nossa mesa, né, aqui na nossa entrevista, para a gente saber tudo sobre o cargo de auditor, né, lá do TCE do Rio Grande do Norte, conhecer um pouquinho a carreira e tirar dúvida de todos vocês, que eu sei que muita gente que está interessado nesse concurso aí está com dificuldade de encontrar informações, né, que é um pouquinho, então vamos aproveitar aqui essa oportunidade, tá certo? Seja bem-vindo aqui, Anderson, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho aí de você, dá uma boa noite para o pessoal aí que está chegando. Boa noite, pessoal. Eu sou o Anderson Salles, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês falando não só sobre o concurso, né? O concurso eu acho que é uma concretização de um trabalho de longo tempo que a gente vem fazendo para que esse concurso possa ser possível acontecer e nessas condições atuais, né? Mas principalmente para mim é uma grata satisfação estar falando do cargo de auditor do controle externo, né? Um cargo que eu prezo muito pela possibilidade que Deus me deu de estar exercendo essa profissão tão honrosa. Maravilha, maravilha. Bom, para começar, né, não já chegar falando ali do negócio, eu queria uma breve apresentação aí do Anderson, né? Fala aí para o pessoal, Anderson, qual a sua formação? Já adiantando aí, tem pergunta aí sobre qual é a formação do concurso, né? Pessoal, esse concurso, ele tem formação específica, tá? Então, pelo menos o cargo aí padrão, né, que é o todo mundo está mais interessado, ele tem a formação que a gente chama de CAD, né, que é contabilidade, administração, direito e economia, tá? E aí vamos saber qual é a formação aí do Anderson, né? Queria que ele falasse também um pouquinho aí dos motivos que levaram ele a estudar para concurso, se foi o primeiro concurso dele, né? Esse que ele passou aí, né? Quando foi esse concurso? Conta só um pouquinho aí como é que foi, né? Para o pessoal também não pensar que você caiu de paraquedas, né, Anderson? Conta aí para a galera como é que aconteceu aí. Não, de forma alguma. É bom até que eu contextualize, porque eu sou até suspeito para estar falando, né, do cargo. Eu sou formado em contabilidade em direito, tenho especializações MBA em controladoria aplicado ao setor público, direito administrativo, que é a minha área assim de especialização, é a área onde eu verticalizo o conhecimento, onde eu busco mais desenvolver a matéria no direito administrativo, e tenho mestrado em direito constitucional, mas o direito constitucional que eu estudei foi voltado para a atividade de controle da administração pública. Né? Atualmente estou fazendo uma especialização pelo TCU, de análise econômica do direito, que é uma área que eu venho estudando já tem algum tempo. É uma área que eu acho que seja o futuro do estudo do direito, né? É importantíssimo. Quem não conhece a análise econômica do direito, passe a conhecer, porque é importante não só para os operadores do direito, mas para todas as áreas, e principalmente para quem atua na administração pública, porque a administração pública gerencial ela tem como base a previsão em lei, previsão constitucional, e isso exige ter conhecimento básico sobre o direito. Né? Até por isso que nos concursos em geral sempre exige bastante conhecimento em direito constitucional, administrativo, por aí vai. Na Pessoal, época que você estava estudando ali, você já estava formado nas duas graduações, antes? Você já era não, contador senhor, e formado eu em era formado em contabilidade, veja só, contabilidade, né? eu Passou era formado em como contabilidade e é, eu era coordenador de controle interno de um município vizinho aqui das redondezas do Rio Grande do Norte, de Natal. E veja só, como é que eu me interessei, como eu comecei a me interessar pelo Tribunal de Contas. O município passou por uma auditoria. Eu, como contador, já tinha trabalhado como auditor independente.
né, no setor privado. Não conhecia nada de administração pública. Aí caí de paraquedas desse cargo como controlador do município e a gente chegou no início de uma gestão em que a mudança de gestão foi muito traumática, a gente não tinha um computador para trabalhar, a gente não tinha nada, o município estava assim, praticamente, a administração do município estava declarada calamidade pública, a gente não tinha para onde recorrer e fizemos uma denúncia para o Tribunal de Contas. Eu conhecia a atividade do auditor independente, não conhecia no setor público como isso funcionava. De repente, a gente viu auditores do Tribunal de Contas indo lá no município, fazendo uma auditoria, fazendo uma fiscalização, e o ex-prefeito acabou sendo condenado a ressarcir valores ao erário, né, pelo dano que foi causado. E assim, eu fiquei deslumbrado, estudante de Direito, formado em Contabilidade, e descobrindo que existe uma profissão que atua diretamente no controle da administração pública, que faz, que tem a capacidade de exercer um aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito na sua forma mais alta, através do controle, né, através do exercício regular da sua profissão. Então, aquilo me fascinou. Né? Então, eu, como trabalhando lá, fiquei buscando oportunidades para ir trabalhar no Tribunal de Contas. Eu tinha uma professora de direito do trabalho. Ela falou sobre uma oportunidade para quem quisesse estagiar na Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas com o marido dela. Aí eu fui lá fazer o processo seletivo como estagiário e comecei a estagiar, né? Tipo, remuneração. Comecei a ganhar, na época, né, em 2013, comecei a ganhar R$ 500 porque eu queria trabalhar dentro do Tribunal de Contas, queria conhecer a atividade de controle da administração pública. Né? Não me importei assim, estar dando um passo para trás para estar conhecendo aquela atividade. Passei 2 anos como estagiário, 2013 e 2014, me formei em Direito em 2014, e quando eu me formei, o procurador-geral, né, ele deu continuidade na gestão dele e me convidou para ficar no cargo como assessor jurídico. E aí, de assessor jurídico, 2015 até 2019, eu fiquei no cargo comissionado como assessor jurídico da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas. E em 2020 foi que eu tomei posse e passei a exercer o cargo de auditor de controle externo. Quando, em 2014, quando eu estava como estagiário, eu fiquei sabendo que ia ter o concurso. Né? Eu já tinha passado na OAB, já tinha entregue meu TCC, estava no ritmo de estudos, né? E comecei a estudar ainda no final do curso de Direito. E aproveitei esse ritmo de estudos para me preparar para o concurso. Né? Então, quando o concurso saiu, né, o concurso era para 3 vagas, se eu não me engano, 3 vagas, eu fiquei em 34º no cadastro de reserva e acabei sendo nomeado. Maravilha. Eu queria pegar aí um gancho, tá, Anderson? Porque quando eu vou nas prefeituras, né, no interior aqui de Pernambuco, tem muita gente aqui, eu acredito, que estava aí agora pegando firme nos estudos para a TCE Pernambuco, vai fazer uma trajetória agora para a RN, né? Tem também a Paraíba que está para sair, então a pessoa está bem interessada também nesses outros órgãos. Mas quando eu fiscalizo algumas prefeituras, sempre tem assim algum controlador, né, de lá, que o pessoal fala assim: pô, Hudson, eu acompanho lá seu Instagram, né? Pô, esse concurso aí do TCE e tal, aí, ou seja, o cara do controle interno, muitas vezes, das prefeituras, né, do interior, por conta de fiscalizações que eles sofrem, né, ali do TCE de Pernambuco, lida diretamente, ele acaba, né, almejando um dia passar para o outro lado, né? Sair do fiscalizado para ir para o fiscalizador, né? E também por conta de uma carreira que normalmente, né, tende a ser melhor remunerado também e tal. Então, que legal que você já esteve do outro lado ali também, teve também na iniciativa privada, né? Viu um pouquinho aí de cada lado, e no final das contas deu certo aí, né? E hoje está no TCE Tem uns colegas da minha sala, do curso de Direito, que já o sonho deles era ser delegado, né, policial federal, aí promotor de justiça, procurador de Estado, juiz, né, já se comportava como aquele cargo. Então, o meu sonho na sala, eu já falava, ninguém sabia que cargo era esse. Eu quero ser auditor do controle externo.
né? Então, todos os concursos que eu fiz, depois que me formei em Direito, foram para o cargo de auditor, né? Em Show de vários bola. estados. Já foi já E, graças a Deus, direcionado, né? tive a sorte de ser nomeado na cidade, né? No estado em que eu fui criado. Minha família está toda aqui. Eu venho de família grande, mas família de interior, né? Isso é muito bom estar em casa, né? Eu acredito que Em muitos casa. aqui estão também almejando o TCE do RN para estar perto, ou em casa, ou para estar perto de casa, né? Temos estados muito próximos aqui, então todo mundo aqui, pô, eu moro em Pernambuco, mas, pô, Natal é aqui perto, então se eu passar ali na Paraíba também é algo viável, né? As pessoas estarem em outros órgãos e poder ainda estar próximo da família. Mas vamos lá, Anderson, já que você tocou aí no assunto, né, da questão da função, né, do auditor, fala um pouquinho aí para a gente como é o trabalho hoje do auditor lá no TCE do Rio Grande do Norte, e quais as áreas de trabalho possíveis. O que é que eu quero ilustrar com isso aqui? No TCE aqui de Pernambuco, e eu falo do Pernambuco porque eu sei que muitas pessoas estão seguindo essa trajetória, então elas visualizaram as possibilidades do Pernambuco e eu quero que ela saiba o que é que ela pode encontrar lá também no RN. Aqui, por exemplo, a gente tem uma gerência que é mais especializada em educação, tem uma que é um pessoal lá que é mais especializado na saúde, aí tem um setor que procura trabalhar um pouco mais com TI, né, outros mais voltados só para processo licitatório. Tem o clínico geral, que é tipo onde a inspetoria onde eu estou, que pega de tudo, né, o que aparecer ali de denúncia a gente vai vendo, então eu não tenho um assunto fixo, o que apareceu eu estou ali. Né? Queria que você me Eu dissesse, sou porque desses aí assim, também. porque às vezes tem uma pessoa aqui que é da área de saúde, que está estudando para controle, só que pô, ela queria ainda estar inserida ali dentro da saúde. Ela tem uma possibilidade de repente, estar atuando um pouco mais com a parte de saúde. É uma pessoa que é da área de educação que gosta mais da área de educação, mas quer uma carreira melhor, né? Às vezes o cara é professor, o cara, pô, velho, eu tô cansado ali, a saúde está desvalorizada, eu quero passar um concurso para auditor, mas, pô, eu amo saúde, ou eu amo educação, então ele quer continuar ali. Como é que funciona isso? Tem uns grupamentos, tem uns setores, ou fica mais no clínico geral? Como é que funciona lá? Eu acho que você já percebeu que eu sou um pouco suspeito para falar, né, do trabalho do auditor. Que ele, ao mesmo tempo, é desafiador, mas é também gratificante, né, Hudson? Você deve saber também. Mas para a gente chegar nesse ponto, eu acho que é sempre importante a gente lembrar, né, que a área fim do Tribunal de Contas ela é dividida em três partes. Né? São três funções processuais bem distintas uma da outra. A gente tem a função judicante, né, julgadora, que é exercida pelos conselheiros, ministros, né, os conselheiros que fazem lá o julgamento da decisão do processo, de como ele ficou. Nós temos aí a função ministerial, que é exercida pelos procuradores de contas, né, que funcionam como um Ministério Público Especial, né, são fiscais da lei dentro do nosso órgão, e temos a função fiscalizadora, que é exercida pelos auditores de controle externo. E é importante esclarecer também que o poder administrativo, gerenciador do tribunal, ele fica na mão dos conselheiros, na prática mesmo do conselheiro presidente. E a unidade de lotação originária dos auditores do controle externo é na Secretaria de Controle Externo. Né? O SESEX, que a gente chama, né, é um cargo, quem atua nessa área, quem já teve a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Contas, sempre escuta falar do SESEX, que é quem exerce a liderança executiva de gestão das atividades de controle externo dentro de um Tribunal de Contas. Ele é o chefe dos auditores, digamos assim. E aqui no Rio Grande do Norte, é importante a gente falar também que esse ano, antes ele era dividido, nossas atividades eram muito divididas pelo jurisdicionado, pelo tipo de jurisdicionado. E esse ano a gente teve uma reestruturação administrativa, foi bastante trabalhada no ano passado, e os trabalhos passaram a ser divididos por áreas temáticas. Nem todo o Tribunal de Contas ele funciona dessa forma, tá? E essas unidades de controle externo, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, é chamada de diretoria, certo? Então, nós temos setores especializados no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que envolve lá contas de governo e gestão fiscal, que é chamada diretoria DCC, Diretoria de Contas de Governo e Gestão Fiscal.
Tem diretoria de gestão e execução da despesa pública, que é mais ou menos isso que você falou, que atua de forma concomitante, tem as denúncias e representações, né, procedimentos licitatórios, contratos que estão ali acontecendo. Então, a diretoria atualmente seria a diretoria mais dinâmica que a gente tem, a maior também, inclusive, que a maioria das pessoas que passarem nesse concurso vão acabar sendo lotados lá, porque há uma necessidade grande de pessoal trabalhando ali. Temos a diretoria de controle da infraestrutura e do meio ambiente, normalmente são os engenheiros que são lotados, fazem as fiscalizações de obras públicas, por aí vai, manutenção, né, dessas obras, controle de pessoal, previdência, avaliação de políticas públicas, que aí entra mais nessa temática, como você falou, saúde, assistência social, educação, segurança, cidadania, né? Temos uma diretoria que trata de atos, registro de atos de pessoal, que aí vai admissões, concursos públicos, né? E tem a diretoria da qual hoje eu estou trabalhando, que é a diretoria de instrução processual e controle de decisões, que basicamente a gente atua. Deu uma falhada, acho que no seu microfone, eu não escutei. Fechou aqui. Não, eu estou falando que é uma parte mais processual, né? Eu acho que é Isso, semelhante Pode falar. a gente atua na fase pós-fiscalização, tanto nas defesas como em recursos, nos processos em defesa e em recurso. E o objetivo é oportunizar uma ampla defesa, um contraditório num grau mais alto. Significando o quê? Que um outro auditor com igual experiência, né, que tenha conhecimento das normas brasileiras de auditoria de setor público, que ele possa realizar a análise da sua defesa, análise do recurso do gestor, sem ter participado diretamente dos trabalhos. Né? Você está oportunizando para ele que ele tenha suas razões de defesa melhor examinadas. Né? Então, essa especialização que foi promovida no tribunal atualmente, ela permite que cada auditor ele desenvolva o conhecimento técnico aprofundado na sua determinada área, mas também garante a possibilidade de transitar por diferentes campos ao longo da sua carreira, né? Isso é muito motivador, principalmente para mim, porque eu não gosto de muita atividade repetitiva, de estar sempre trabalhando só de forma repetitiva no mesmo lugar. Né? A gente nunca fica restrito a um único tipo de atividade. Nós podemos, em um determinado momento, estar auditando uma obra de grande porte, em outro momento, estar analisando ali uma política pública de transporte escolar, saúde. Né? São temas bastante amplos, né, Hudson? É por isso que eu acho que assim, a carreira de auditor de controle externo ela exige uma dedicação, um estudo constante e, acima de tudo, aquele senso de missão pública, sabe? Quem escolhe esse caminho de auditoria do controle externo, ela encontra uma profissão que une essa estabilidade, que é tão buscada no setor público, com a relevância social, em um ambiente de desenvolvimento. E a gente está sempre buscando, agora eu quero estudar análise econômica do direito, agora eu quero estudar análise de dados, né? Para mim, ser auditor é exatamente isso, ter essa chance de usar o conhecimento técnico para transformar positivamente o nosso estado e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Muito bom, maravilha, maravilha. Eu acho que bem amplo, né? As áreas de atuação que o Anderson está trazendo aí para a gente. Então, assim, vocês, né, que têm preferências, né, de área de atuação, podem ficar tranquilos que vocês vão se encontrar lá dentro do tribunal, né? Talvez Com não na sua certeza. primeira lotação ali, mas você consegue achar ali seu nicho. Pessoal, o que está perguntando aqui, tá, sobre questão da formação. Deixa eu já tentar matar essa aí, que o pessoal está insistente aí na pergunta. Pessoal, as formações do cargo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Contabilidade, administração, direito e economia, tá? Tem um mnemônico, inclusive, a gente chama que é CAD, né? Ou então CAD, né? Esse é um tipo que vai ter. Tem se eu não me engano, e aí eu queria tirar essa dúvida aqui com você, Anderson. Tem também o cargo que é de obras, não é isso? Lá tem um cargo que é um outro auditor, auditor obras e tem um auditor TI lá, ou não tem isso? Tenho, Hudson. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso, que é o seguinte,
no meu cargo, na minha nomeação, para minha nomeação, eu particularmente passei por uma situação bem complicada, que foi o seguinte: eu estava lá em último colocado para o cadastro de reserva, e acho que mais ou menos ali em agosto para setembro de 2019, foram criados cargos da área geral, né, que a gente chama essa área geral, o CAD, né, que você falou, e foram criados 2 cargos para auditor com especialidade em TI, lá em 2019. Aí, não, como eram 4 cargos, não alcançava o meu cargo no cadastro de reserva. Só que os cargos que foram criados para TI na época, ela não tinha ninguém no cadastro de reserva para assumir. E ainda tinha um cargo, ainda tinha um cargo vago. Não tinha ninguém para assumir ele. Então, ficaram 3 cargos vagos de TI na época, e não tinha ninguém para assumir eles, e precisou fazer mexer numa lei, um projeto de lei, somente para alterar a especialidade do cargo. Eu acho que essa dificuldade prática de você passar um projeto de lei pela Assembleia Legislativa moveu para agora a gente fazer nessa anteprojeto de lei que está passando agora pela Assembleia Legislativa, fazer uma alteração que venha a criar a possibilidade de você modificar a especialidade do cargo, que é auditor do controle externo, que faz essas fiscalizações, para as especialidades necessárias a partir do que vai se apresentando para a gestão. E, além disso, houve uma ampliação desses 4 cargos que seriam da área geral. Então, a gente vai ter, a partir da aprovação desse projeto de lei, que ainda está tramitando na Assembleia Legislativa, a criação de cargo de auditor do controle externo com especialidade em políticas públicas, estatísticas, ciências atuariais, né? Tem o de tecnologia da informação, auditor com especialidade em tecnologia da informação, auditor com especialidade em engenharia, né? No caso, engenharia civil, né? Talvez pudesse ser mais amplo para pegar obras públicas. Agora sim, Outras coisas. esse edital ele está bem acelerado, né? Ele está dando indicativos de que ele vai dar uma acelerada Isso. agora. Você acha que para esse concurso já conseguiria pegar essa lei que ainda está lá na Assembleia e tal, ou esse Com concurso ainda certeza, vai no não. modelo? Só vai sair o edital com a aprovação do projeto de lei. Depois do projeto de lei é que vai. A gente está na expectativa dele ser aprovado, não daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas isso é que vai oportunizar. Esse projeto de lei ele vai extinguir certos cargos, certo? Que já estavam sem. Não tem atribuição específica para a nossa realidade atual, de necessidade de expandir a atividade de controle externo, né? E aí a gente tem cargos que foram transformados especificamente para a área meio, né, de gerenciamento do tribunal, gerenciamento administrativo, e temos os cargos, né, de auditor do controle externo, mais especificamente, para a atividade fim, o exercício da fiscalização. Entendeu? Então, cargos que antes eram da área administrativa foram extintos para possibilitar a criação de 44 cargos de auditor do controle externo, entendeu? Então, não tem como a gente Maravilha. Então a soltar gente vai ter uma edital. ampliação, vai ter uma ampliação das áreas aí que vão poder fazer esse concurso. Então não vai ser mais, Sim, né? Até o pessoal, o Nicolas está comentando aqui, né? Que não é mais só o CAD e tal, que a exato. resolução 20 de 2025, né? Ampliou aí as áreas, né? Eu acho que para tentar atender, né, as demandas aí do tribunal, não ficar Eu mais quero comentar preso. uma coisa aqui, Hudson, porque o Everton Bruno, né, coloca aqui, esse projeto de lei já foi aprovado, ele não foi aprovado. Tem notícias aí que saem, aquelas notícias sensacionalistas, né? O projeto foi aprovado por uma comissão, entendeu? Uma comissão de cidadania, aí vai para a comissão de finanças. O trâmite processual de um projeto de lei, ele é longo dentro da Assembleia Legislativa. Por isso que a gente tem um cuidado em falar, porque também envolve vários interesses, são vários deputados. Então, a gente tem que ter cuidado antes de ficar trazendo informações, como alguns blogs colocam, que não trazem a verdade realmente assim do que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Eu só vou falar para vocês aqui, o concurso vai ser assim, o concurso assado, quando esse projeto de lei for realmente aprovado, for sancionado pela governadora.
Entendi. Bom, show de bola. Vou trazer aqui uma outra pergunta. Eu vi que o pessoal está perguntando, né? Eu acho que é o ponto-chave aí, eu acho que o pessoal mais gosta de Já sei, perguntar, que é remuneração. a vocação, né? A vocação. A vocação, o que o pessoal gosta de saber. Perguntaram aqui se tinha perspectiva de melhoria de carreira, etc. e tal, mas eu queria inicialmente falar aí sobre a questão da estrutura remuneratória da carreira. Hoje, como é que está funcionando esse plano de carreira, né? Quanto é que vai ganhar inicial um auditor que vem entrar nesse concurso? Como é que está o piso hoje, né? O inicial ali, o que é que tem ainda de alimentação, de saúde, como é que está funcionando essas coisas, né, para o pessoal que está aqui assistindo, e crescimento, né? E crescimento da carreira. Se você puder dar um overview aí. Posso. E é sempre bom falar, né? Eu sou presidente da Associação dos Auditores. É sempre bom falar que o que vem sendo trabalhado nos últimos anos é fruto de muita luta, de muito esforço dos colegas que me antecederam, né, que tiveram nessa posição como presidente da associação, tiveram lá movendo com conselheiros, com o conselheiro presidente, né, falando sempre aqui da importância do nosso cargo envolvido com a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, né, a ANTC. A gente sempre vem lutando pelo desenvolvimento prerrogativa do nosso cargo e transformando a nossa função, colocando a nossa função, né, de auditor de controle externo no lugar que ela merece, de destaque relacionado ao tamanho das atribuições que nós exercemos. Né? Quando eu cheguei no tribunal, o concurso que eu fiz, né, em 2015, concurso anterior, a remuneração era R$ 7.500. Né? Eu passei 3 anos, né, na estabilidade do cargo, sem progredir, então passei 3 anos recebendo lá líquido, somado com auxílio, né, a gente tem auxílio alimentação, auxílio saúde, dá R$ 3.000 líquido, que é verba indenizatória, seria indenizatória, caráter indenizatório. E aí não sofre os descontos, então eu recebia no total líquido por mês R$ 8.000. Passei 3 anos exercendo a minha função, recebendo R$ 8.000. Nós tivemos alguns projetos de lei antes desse atual, que está para ser aprovado, né, que mexeram na nossa remuneração, deram uma melhorada, né, eu progredi um pouco na carreira, e a verdade é o seguinte, que com a aprovação desse projeto de lei, quem entrar no concurso vai entrar ganhando aí na faixa de R$ 15.500, entendeu? A partir de janeiro de 2026, certo? Que aí compõe o salário, a estrutura remuneratória dele, e tem mais R$ 3.000 aí em média dos auxílios, R$ 3.000 líquido. Né? Esses R$ 15.000 que eu estou falando seria o valor bruto, certo? Para início de carreira. Ao longo da carreira, com a progressão, com as progressões normais do cargo, você somar aí os adicionais de tempo de serviço, adicional de titulação, que vai mais 30%, a carreira hoje, com a aprovação, que a gente estava esperando esse projeto de lei ser aprovado, você chega no fim de carreira recebendo um valor de R$ 38.000, certo? Então, a gente tem um início de carreira de 15.500, final de carreira 38.000. Eu acho que dá para tomar uma cervejinha final de semana. Cara, dá pra dar o luxo de tomar uma cervejinha, R$ 38.000, né? Eu acho que o pessoal daí Eu, do chat concorda comigo. Tá bom, não? Então, na verdade, o pessoal já pode esperar isso, por exemplo, para o concurso, né? Quando essa pessoa tomar posse, isso aí já virou isso 2026, né? é Com certeza. importante, Hudson, relembrar, como eu vinha falando, que é um trabalho de muitos anos, que muitos servidores assim de final de carreira abriram mão, né, do valor que recebe, porque eles poderiam ter lutado por receber mais no final de carreira, chegar lá no teto da administração pública no final da carreira, mas foi um trabalho que a gente veio fazendo ao longo do tempo para melhorar o início de carreira, para tornar esse concurso mais atrativo. A gente quer um concurso com profissionais de alta performance, de qualidade, que venha para somar, que venha para transformar a administração, que venha para desenvolver o controle externo, né? que seja participativo,
né, que se associe na associação, que tenha essa vontade de mudança na administração pública, que faça com que o exercício do nosso cargo realmente traga benefício para a sociedade. Então, Não, com certeza. A pro- por isso que a gente o- trabalhou para que isso acontecesse, entendeu? Com certeza. O cargo do auditor, ele é um cargo que, até pelo número de disciplinas que é cobrado no concurso, né, eu acho que todo mundo que já estuda aqui sabe, é que ele exige um conhecimento em múltiplas disciplinas. Já porque o auditor ele vai se deparar ali com orçamento, ele precisa saber de AFO, ele vai se deparar com a contabilidade pública, ele vai se deparar com a licitação ali, ele precisa conhecer o direito administrativo, enfim, uma série de disciplinas que ele precisa. Pô, um Auditoria, né? português, imagina, o cara precisa Auditoria. escrever um relatório, ele precisa saber escrever muito bem, né? Então, você não pode exigir uma remuneração baixa, porque você vai afastar os bem preparados, né, que vão, obviamente, continuar estudando, passar em outros concursos e ir embora do órgão, e quem vai ficar são aquelas outras pessoas que acabaram não conseguindo passar em outra coisa, ou então, às vezes, vou mirar num menorzinho aqui. Então, como você quer melhores profissionais, você precisa pagar uma remuneração Com atraente, né, certeza. atrativa, para que as pessoas fiquem ali, né? Bom, então, passado esse ponto aqui, eu estou vendo que as pessoas estão perguntando aqui também diversas vezes sobre a questão da... Aliás, peraí, rapidinho, antes de eu entrar aqui, tá, na questão da carga horária, questão de regime de trabalho. Deixa eu perguntar só uma coisinha rápida aqui, Anderson. Aqui no TCE Pernambuco, a gente tem um cargo que se chama analista de gestão, tá? Que é o nosso cargo que trabalha numa área mais meio aqui, no setor de licitações, setor da contabilidade do próprio tribunal, né? Enfim, a parte de bens permanentes, né? Para inventário, enfim. Ele tem uma ampla atividade meio aqui, né? Que os analistas de gestão acabam trabalhando. É um excelente cargo aqui, né? O pessoal aqui ficou louco aqui da área administrativa para poder fazer. Eu queria saber se existe no TCE do Rio Grande do Norte um cargo semelhante. Né? O pessoal está perguntando aqui. Tem algum tipo de cargo mais voltado para essa parte administrativa? Tem, nós temos tanto o cargo de analista, né, de controle externo, como tem o cargo de técnico. Especificamente o cargo de técnico, nós tínhamos 28, e esse projeto de lei ele vem extinguir apenas 8. Né? Então vão ficar 20 cargos de técnico. Isso pode indicar que haverá o cargo de técnico no concurso, mas é uma possibilidade, eu não posso garantir quantos cargos de técnico, quantos cargos de analista vamos ter, entendeu? Esse técnico ele é nível médio ou todos são superior? Técnico a nível médio, analista a nível superior. Entendi. Esse nível superior do analista, ele é alguma formação específica? Ele é igual a formação específica? Deve seguir mais ou menos essa linha aí do auditor também? Tem a ver com a resolução? Ou ele tem alguma formação, Ele sabe dizer? é administrativo, não tem. Agora sim, foram criados, além disso, algumas especialidades, né? Analistas com especialidades. Aí tem médico, contador, que a gente precisa de um contador Entendi. para o tribunal, tem um Então engenheiro para tem uma série de especialidades esse analista, né? tem um engenheiro para o tribunal, precisa, a gente não tem hoje o nosso prédio, apesar de ser um prédio lindo, maravilhoso, de frente para o mar, uma vista, como você colocou lá no Pô, início. peraí, vamos ter que A botar gente aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, esqueça a remuneração, viu? Esqueça tudo. O melhor benefício de trabalhar no TCE do Rio Grande do Norte é isso aqui, ó. Essa é a vista da a gente janela lá toma um de Anderson. cafezinho olhando para essa vista. É a sala de Anderson, essa vista aqui, viu? Então você vai trabalhar com essa vista. Eu tava achando, o pessoal que me segue aqui, eu tava achando que eu era privilegiado daquela vista do elevador, que vocês que me seguem veem, né? Eu postar direto o elevadorzinho lá com o Rio Capibaribe ali na frente. Mas olha que vista maravilhosa essa aqui, rapaz. Olha esse mar. Não, eu falei para Anderson que eu vou voltar a estudar para concurso, assim. Pô, Parece que mas quem pô, concorre, eu sou apaixonado por Natal, pô, eu sou suspeito para falar, parece que quem mas concorre enfim. com a nossa vista é o TCE de Santa Catarina, né? Que é lá em Tem uma vista top, Florianópolis, é? tem também uma vista dessa Não aí. conheço a vista lá, não. Ó, pessoal, tô comprometido aqui, tá? É muita informação, claro, né? Eu peguei até Anderson desprevenido aqui com as formações, deve ter muitas.
vou me comprometer aqui com vocês. Meu Instagram tá aqui, tá? No @prof. Hudson Magalhães. Eu, depois, terminar a live aí com calma, eu vou montar aqui uma listinha das formações já atualizadas com essa resolução, quais são as formações que devem ser cobradas para o cargo de auditor geral que a gente está falando, certo? Vou trazer aí essa possibilidade, as formações do analista, eu vou pegar tudo e eu vou fazer um post, vou colocar lá no feed com todas as informações certinho. Então, você me segue lá, que esse compiladinho aqui do que a gente está descobrindo hoje aqui com o Anderson, eu vou colocar lá, tá? No Instagram. Então, para vocês não perderem essa informação, né? Porque aqui a gente teria que abrir o normativo, não é o caso, né? Vai gastar muito tempo. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que depois eu deixo com a galera. Inclusive, já queria até aproveitar aqui o ensejo, né? O Anderson, convidar vocês também, que já vão estar aí com o Instagram aberto, né? Para seguir aqui meu perfil, do @prof. Hudson Magalhães, né? Vocês seguirem lá o perfil da NTC, não é isso, Anderson? Exatamente. E também da Audi TCRN. Quem Fala aí quer, é necessário, para conhecer o cargo, conhecer bem o cargo, é necessário conhecer nossa luta, né? A luta por o auditor do controle externo, ele não luta na administração pública por privilégios, certo? É sempre bom colocar isso. Inclusive, tem presidentes de associação dos auditores que eles falam abertamente que não estão na associação como presidente buscando melhoria remuneratória. A gente está buscando que o exercício do nosso cargo ele seja respeitado e encontre toda a autonomia necessária para o regular exercício dele, né? Então, é sempre importante seguir para conhecer melhor o cargo a ANTC, a Associação Nacional dos Auditores e Controlistas do Brasil, e para conhecer melhor a nossa realidade do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o perfil da Audit TCRN, dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do RN. Somos aí, mais do que números, um compromisso com a sociedade. Ficou legal essa postagem, né? Ficou show de bola. Esse foi no Inclusive último no Conacon, né? Foi no último Conacon. Eu estava lá. Você estava lá, Mas infelizmente me eu não segue te aí, conheci. eu fiz vários postzinhos lá no Conacon, que esse ano foi em Maceió, e ano que vem, com fé em Deus, vocês já terão passado aí no concurso, né? Seja aqui no TCE de Pernambuco, ou seja lá no do RN, que está para acontecer agora, né? Vocês estarão participando com a gente do nono Conacon, não é isso? Agora em Curitiba. Em Curitiba, exatamente. Para mim é o clímax do nosso cargo, é onde a gente tem aquela oportunidade de se encontrar com colegas auditores de todos os estados, perceber que todos têm dificuldades e tem aquela motivação, aquele propósito, né, no coração do exercício da profissão, a qual eles escolheram. Show de bola. Vamos passar para o próximo tópico aqui. Eu vou tentar juntar duas aqui, tá certo? Perguntas em uma só, até por conta do tempo aqui da live. Vamos lá. Falar sobre jornada de trabalho, como é que funciona lá? São 8 horas, 7 horas, 6 horas? Se for nesse formato mais presencial, é possível fazer banco de horas, para que de repente se somou ali umas 24, você consegue tirar, ou umas 8 horas, você consegue tirar um dia ali para poder resolver um problema, ou existe um modelo de home office, existe um híbrido, como é que está lá essa questão do regime de trabalho lá, Anderson? Explica aí para a gente. Então, o regime de trabalho são 6 horas, com possibilidade de formação do banco de horas, né? A formação do banco de horas se deu a partir de 2015, que foi justamente quando eu entrei no cargo como comissionado lá no tribunal, e para mim foi excelente, porque a gente, com a computação de horas, a gente tem meta para bater, as metas são sempre muito objetivamente traçadas, sabe? A gente consegue minuciosamente identificar qual é a parcela de contribuição e de responsabilidade de cada um. Então, eu nunca fui cobrado no tribunal por horário, né? Eu sou uma pessoa, particularmente, eu sou uma pessoa meio ruim de horário, assim. Se você me cobrar, Anderson, você vai precisar estar no tribunal todos os dias, às 7 horas da manhã, e você vai ganhar
tantos mil reais a mais, eu vou ter dificuldade de cumprir, porque eu sou muito, tenho minha rotina, tenho 2 filhos pequenos, né? E sempre tenho esse investimento, eu gosto de, fiz meu mestrado, né? Academia e tal, sempre gosto, sempre tive projetos por fora, além do tribunal, e a formação do banco de horas é excelente. Tem dias que eu vou lá, dou 8 horas, eu vou acumulando minhas horas. Um dia ou outro que eu preciso resolver algum trabalho, ou eu trabalho menos, ou então a gente falta para compensar um dia de trabalho num dia posterior. Tem uma Né? flexibilidade, Essa né? flexibilidade Legal. dentro de um trimestre, dentro de uma carga horária de um trimestre. A gente consegue compensar. A gente está finalizando aqui esse trimestre, tenho que utilizar das horas, ou é, fazer horas para compensar um período que eu Então, deixei o fechamento dessa conta é a cada 3 meses. a cada trimestre, exatamente. Show de E bola. com relação a home office, é o seguinte, como eu vinha falando, a gente tem sempre no tribunal, em todos os setores que eu trabalhei, pode ter setores diferentes, mas em todos os setores que trabalhei, todos os chefes que eu tive, nós sempre tivemos essa preocupação com a entrega, com aquilo que você mensuralmente é fácil de identificar, aquele trabalho que você tem que entregar, a sua participação no desenvolvimento dos trabalhos, etc. E isso facilitou muito para a gente se adaptar na pandemia com o teletrabalho. Atualmente, a gente tem o trabalho presencial, o não presencial, né, que tem as atividades que compreende tanto atividades fora e dentro das dependências do TCE, que é o chamado regime híbrido, né? Atualmente é o que está mais em vigor, né? Nós temos mais pessoas que aderiram ao regime híbrido, ou seja, eles têm que dar 3 dias por semana presencial e 2 dias eles trabalham em casa. Tem um incremento na atividade, na produção, para quem fica no regime híbrido. Uhum. Quer Tem que perguntar entregar alguma um coisa? pouco mais, né? É, eu Me não diga lembro uma aqui coisa, de cabeça quanto é. esse 3 dias presencial e 2 home office. 3 dias. 3 dias e 2 de Tre- home. 3 presencial, 2 home, beleza. Mas isso é isso é fixo na semana ou também é uma média que você tira nos 3 meses? Por exemplo, essa semana por exemplo, você falou filho, né? Aí essa semana meu filho está doente, então essa semana eu vou ficar de home office a semana toda, mas também na outra semana eu vou fazer ela todinha de presencial para poder compensar, entendeu? Tem isso ou são 3 dias, cada semana você está fixo ali? Entendeu? Hudson, essa pergunta mais específica, né? Tipo, o acordo que é fechado são 3 dias na semana. Se há Ah, entendi. necessidade de você fazer essa compensação, sempre tem essa possibilidade de É com a acerto chefia. com a Entendi. chefia imediata, né? Não, tá. Não, é Especificamente, porque se eu faço essa possa causar pergunta, algum viu, tipo Anderson? de dificuldade, eu não Eu sei. fiz essa pergunta porque aqui, e aí o pessoal que está acompanhando do TCE de Pernambuco, eu já fiz essa pergunta para o pessoal que está vindo de Pernambuco, do estúdio de Uhum. Pernambuco. Porque eles viram que aqui em Pernambuco a gente tem no mês, entendeu? Então eu posso fazer uma média de 3 dias na semana e 2 dias home office. Então eu posso fazer 5 dias presenciais agora, mas na semana que vem eu só vou um presencial, os outros eu faço tudo de home office. É, Porque, contanto que no mês eu tenha feito uma média de 3 e 2. Claro, conversado com a gerência. Se o gerente pedir para a gente estar lá, a gente está lá. Mas deu para compreender. Eu acho que o pessoal também aí matou a dúvida, né? Que, ó, 6 horas, então, tem uma possibilidade ainda de banco de horas. Essa questão do banco de horas trimestral, né? Para poder fechar as contas que é certinho, você tem excelente, que né? ter trabalhado. Então, e outra coisa, viu? Depois o Anderson está com o dever de casa aqui, que eu vou recapitular essas informações com ele para virar um post ali para vocês, tá? Então você segue lá no arroba próprio Hudson Magalhães. Olha, e já queria também pedir aqui, né? Pelo amor de Deus, 59 pessoas aqui agora, mais de 60 pessoas assistindo aqui a gente em tempo simultâneo, tem gente que entra, sai. Mas queria pedir um like aqui, né, velho? O Anderson tá entregando ouro aqui, rapaz. Né? Deixa um like aí, se inscreve aqui também no canal, tá? Que a gente sempre está Sigam as trazendo. nossas redes sociais, né? Da Audi, da Segue aqui MLC, a da LC NTC. Concurso, tudo. Eu coloquei aqui Sigam o também a Bruno, Audi TCRN também, para vocês sempre estarem olhando lá, né?
Claro Sigam o que Hudson, compre o curso dele. Eu, bom, particularmente, agora assim, eu acho que o maior, pessoalmente, eu acho que a maior dificuldade que eu tive estudando para concurso foi justamente a falta de orientação objetiva no controle de performance de acerto de questões, sabe? Eu estudava muito, eu tinha meus horários de estudo, estudava final de semana, feriado, isso aí nunca foi dificuldade para mim. entendi. Mas, Ó, como eu não tive tanta orientação para estudo, talvez eu não tenha chegado assim naquele nível de estar sempre disputando os primeiros lugares, sabe? não, é muito importante. Eu fui aluno, né, da LS. Eu tive meu passado de 2 anos estudando sozinho, batendo cabeça, fazendo besteira pra caramba, e as coisas só começaram a dar certo depois que eu entrei, né? Não é, eu não tô vendendo peixe. Eu falo porque, pô, fez total Sim, diferença pra mim, entendeu? O meu sim. terceiro ano ali foi quando eu passei em TCE Pernambuco, tive várias outras aprovações aí na sequência, porque eu passei a estudar de uma maneira bem mais otimizada. Eu não gastava meu tempo ali tendo que organizar, revisão, o que é que eu ia estudar hoje, o que é que eu ia estudar amanhã. Então, assim, eu falo por experiência própria, né? Mas tem quem esteja cansado desse mercado, né? Hoje em dia, com tanto negócio de coach para lá, mentor para cá, aí virou uma coisa meio clichê, aí qualquer coisa que eu falo, o pessoal, quer vender curso? Pô, bicho, eu tô falando porque me ajudou, pô. Se você quiser, você segue também. Se não quiser, fica aí sozinho, né? Quebra a cabeça sozinho, né? Vai ser muito mais difícil, pô. Você pode ir andando de bicicleta ou você pode pegar um avião. Você chega lá do mesmo jeito, né? Mas você chega muito mais fácil de avião, muito mais rápido de avião. Então vamos lá. Vou para a próxima pergunta aqui com o Anderson, tá? Enquanto eu olho esse próximo tópico aqui, ó, a Patrícia ela fez uma pergunta aqui, ó. Já tem direito ao teletrabalho no probatório? É algo que aqui no TCE Pernambuco exige primeiro a pessoa ter o probatório para ela ter acesso ao teletrabalho. E híbrido ela já pode entrar desde o início. Como é que funciona aí? Eu acho que você comentou, não foi? Teletrabalho? Anderson? Eu tentei baixar aqui uma resolução, aí deu uma travada na internet, já fechei aqui para fazer uma colinha da pergunta da amiga Patrícia, né? Ah, se precisa, Mas, né? Isso aí. mas eu acho que é possível sim, viu? Independente de estar no estágio probatório ou não, eu acho que é possível. Só não A tenho gente vai certeza colocar isso absoluta. aí. Vai colocar isso aí na colinha lá do Instagram também. É necessário olhar aqui na resolução rapidinho Não, se mas do teletrabalho se fique é tranquilo possível que a ou não. gente vê isso aí depois, viu? Não precisa se preocupar com isso, não. Vamos para um outro tópico aqui, que também tem a ver com essa questão da qualidade do horário de Só um trabalho. detalhe, Hudson, é porque essa resolução do teletrabalho ela foi aprovada agora em junho, entendeu? A nova Hum, resolução, que ela sempre depende entendi, de regulamentação administrativa. Pode ser que na próxima gestão a gente já tenha uma mudança de teletrabalho, entendeu? Até porque entra entendi. naquela questão de estacionamento, de possibilidade de entrada no tribunal, né? A gente está para construir um estacionamento próprio, que fica anexo ao tribunal, mas é uma obra para alguns anos, entendeu? É. Ó, aproveitar que você falou de estacionamento, ninguém nunca pensa em estacionamento como se fosse um benefício, né, do trabalho. Pô, tem estacionamento. Mas Cara, é, eu já, mas é. eu já trabalhei em órgão público que ficava no centro. Aqui em Pernambuco, pô, a gente tem um prédio top de estacionamento. Que bom que o Anderson já está trazendo que tem essa previsão. Você vai entrar já sentando na janela aí, que já vai chegar com estacionamento. Rapaz, eu trabalhei em órgão público e normalmente os prédios de órgão público às vezes ficam no centro. No centro não tem onde você estacionar, pô. E os prédios antigos, às vezes de órgão público, ele também não foi preparado para a quantidade de carro que a gente tem hoje. Então não tem estacionamento para todo mundo. Meu amigo, é uma merda você ir para o trabalho, né? E você não ter onde estacionar, e rua de centro, às vezes, muito. Em toda a capital, na verdade, né? Tem morador de rua. Não é o caso lá do RN, não, que fica bem localizado, né? Mas em outros lugares, onde eu trabalhava lá em Salvador mesmo, no Ministério Público da Bahia, era péssimo o estacionamento. Então, assim, você trabalhar num lugar que, pô, você chega tranquilo, bota seu carro, já tá dentro do local de trabalho, é muito bom. Fala uma outra coisa também sobre teletrabalho. Galera, eu sempre falo isso aqui, todo, todo concurso que a gente anuncia, que a gente vai falar alguma coisa aqui, eu falo, galera, não usa teletrabalho como se fosse uma condicionante para você fazer o concurso. Como o próprio Anderson comentou, é um regulamento que daqui a pouco pode mudar,
né? Aí troca o presidente, os presidentes trocam de 2 em 2 anos. Aí vai lá um presidente e fala: não, meu irmão, esse negócio de teletrabalho é coisa de gente que não gosta de trabalhar. No meu mandato aqui não vai ter teletrabalho, eu quero todo mundo no presencial. Meu irmão, acabou. Ah, eu estou Exatamente. morando no Rio Grande do Sul, volte. Né? Ninguém mandou você comprar apartamento no Rio Grande do Sul. Você trabalha onde? É no TCE do Rio Grande do Norte, né? Então, seu lugar de trabalho é aqui. Tô nem aí que você comprou seu apartamento. Tô nem aí que sua mulher tá lá com seu filho. Meu amigo, seu concurso não foi aqui, então é aqui que você trabalha. Então, sempre lembre, tá, que teletrabalho é uma coisa que, enquanto tiver, ótimo. Se tiver, ótimo, vai permitir você trabalhar em casa, uma flexibilidade melhor. Como o Anderson falou, né? Eu tenho um filho, então, pô, eu tô aqui com o filho, eu posso transferir essas 2 horas de trabalho que eu ia fazer um pouquinho mais para frente, né? Dá uma flexibilidade. Eu vou trabalhar à tarde aqui, então vou fazer uma pausa aqui porque eu preciso resolver um problema, mas eu dou continuidade depois. Cria essa flexibilidade, mas não leve isso como uma condicionante para você fazer o concurso e nem tome decisões que sejam muito fixas, assim, né? Como comprar um apartamento em Goiânia, né? Pensando que você vai trabalhar de lá de Goiânia para sempre, porque isso aí vai dar muito problema. E eu vejo dar muito problema, viu? Então não leve isso aí para frente, tá? Como ideia. Gente, e Natal é uma cidade maravilhosa, viu? Para morar Maria, aqui. esqueça. Natal é maravilhoso, pô. Natal é maravilhoso. Você vai pegar um apartamento top ali em Ponta Negra, meu irmão. Ó, de frente pro mar. Ou então em Areia Preta ali, ó, no Tirol. Acabou, acabou. Bom demais. Natal é maravilhoso. Qualquer lugar, Ó, o clima é maravilhoso. é. Agora me diga aí, vamos pro próximo tópico aqui. Recesso de final de ano. Como é que funciona aí? Tem recesso, não tem? É regulamentado? Tem um dia, uma quantidade de dia fixo? Não tem? Como é que funciona esse recesso aí? Temos excesso, sim, todo ano, mas não é, eu acho que não é regulamentado, não, especificamente. A Não, gente mas eu tem digo um assim, tem recesso uma que data funciona fixa, ali é uma coisa que tem uma quantidade de dias do dia fixo. Como é que 20, funciona? do dia 20 de dezembro, mais ou menos, ali no dia 20, depende do final de semana, né? Nós temos a última sessão, normalmente tem entrega de medalhas, etc. Algumas coisas que são normais da administração pública, e aí depois se encerra o período e a gente só retorna aos trabalhos lá para o feriado, depois do feriado do dia 7, né, de janeiro. Então, esse é um período aí de recesso nos trabalhos e de recesso de prazos processuais vai até o dia 20, naturalmente, normalmente vai até o dia 20 de janeiro. Show de bola. Vamos falar aqui agora sobre. A gente chegou a falar dos cargos vagos, não foi? Depois dessa. Vai ficar com quantos cargos vagos passando essa lei aí da criação dos cargos, Anderson? Para esse cargo geral. A gente, atualmente, nós temos 4 cargos vagos de auditor, né? 4 não, 5. 5 cargos vagos de auditor. E aí, essa lei ela está criando 44 cargos de auditor, tem um cargo de analista para a especialidade de engenharia civil, como eu tinha falado, né, para ser como fosse o engenheiro do tribunal, 2 cargos de analista de ciências contábeis, para ser como contador, os contadores do Tribunal de Na Contas, área meio, né? na Na área meio. contabilidade do tribunal. Tem um cargo específico de arquivologia, que foi uma exigência, né, que a gente tem uma biblioteca lá, foi uma exigência que tinha que ter um arquivologista específico trabalhando lá. E, mais especificamente, gente, teve a criação, esse ano, com essa reestruturação administrativa, nós tivemos a criação de uma secretaria de tecnologia da informação e de comunicação, né, ela elevou o grau assim do setor o que era antes uma diretoria de tecnologia de informação virou uma secretaria, uma pasta específica, uma pasta especial com demandas específicas, né, de atuação própria com autonomia. E aí para a criação, junto com a criação dessa secretaria de tecnologia de informação, a gente teve a criação também de 20 cargos de analista administrativo com especialidade de tecnologia da informação, certo? Que é Ó, específico para então esse isso aí já respondeu várias perguntas aqui, viu? Perguntaram de cargo vago. Lucas Franco ali tem perspectiva de nomeação, aí, ó, muito cargo vago. Tem o pessoal que está perguntando de TI, então tem bastante. Anderson falou Gente, sobre várias oportunidades aí de necessidade, TI.
necessidade de nomeação, olha, nós temos mais de 200 jurisdicionados no Tribunal de Contas do Estado. Nós temos 167 municípios e mais os órgãos que também são órgãos fiscalizados. Né? Então, a demanda de trabalho ela é gigantesca. Se a gente quiser começar a trabalhar hoje aqui, todos os dias, dando escala 7 por 7, 12 horas por dia, você não consegue extinguir sua necessidade de trabalho. Então, necessidade de trabalho é gigante. Nós só temos hoje 80 auditores, eu acho, em exercício. Então, é muito pouco. Aí no Pernambuco são quantos outros auditores? Está com 500 e pouco. Eu estou com Pois um número correto aqui na minha cabeça. Na Paraíba, eu acho que é o dobro. Na Paraíba, eu acho que é o dobro da quantidade que a gente tem aqui. Eu acho que é quase 200. Eu tenho que abrir aqui para ver agora, você me pegou agora com o número total. O número de auditores que nós temos para a nossa necessidade... Dá uns 400 aqui. Agora é isso, né? São 184 municípios no estado. 167. Sei lá, vamos dizer que eu estou falando aqui de todos os auditores, só que nem todo mundo está trabalhando na fiscalização, né, direto. E outra, cada município tem quantos processos licitatórios acontecendo ao mesmo tempo, são quantas obras acontecendo, são quantos hospitais, quantas escolas, né? Ou seja, não tem como olhar tudo. Aí a galera fala, tá sem demanda. Sem demanda o quê, rapaz? Não dá para olhar tudo. É uma torneira, às vezes, de dinheiro escoando, de gente fazendo besteira, né? E a gente não consegue olhar tudo ao mesmo tempo. Você foca no que é possível, né? Tem uma fiscalização famosa da gente aqui, do Vitor, né, que você falou, do acúmulo de cargos, né? Nos primeiros tratos de informação que eles fizeram, encontraram, digamos, 50 pessoas acumulando 7 cargos de forma inconstitucional. Aí, na segunda, tinha 70 pessoas com 6 cargos. Como é que você vai abrir processos, né, para 50? Então, você começa a tratar, você não vai atrás de 3 acumulações, você vai atrás de muitas acumulações. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, com o aperfeiçoamento da administração pública, aí você começa a entrar com representações mais específicas. Então, são atividades que demandam muito tempo e demandam gente para trabalhar, né? Então, por interesse da gente, o concurso sai esse ano, entendeu? A gente precisa desse projeto de lei, que ele seja aprovado, né? Vamos apoiar aí a passagem desse projeto de lei. A gente precisa dessa reestruturação administrativa e remuneratória e precisa que vocês venham para exercer o cargo, para trabalhar, para exercer o cargo com motivação, com alegria e cientes de que é um cargo que te dá essa possibilidade de trabalhar para o aperfeiçoamento, para a melhoria da nossa realidade. Com certeza. E depois aí, pô, Anderson ainda trouxe aí o spoiler de como é que vai estar a sua carreira até o final aí, né? E de tecnologia da informação, eu falei só de jurisdicionado, falei só de auditoria, mas de tecnologia da informação, é importante eu lembrar também que nós temos um sistema que é 100% eletrônico. Quando eu cheguei para trabalhar no tribunal em 2013, 2014, até 2015, a gente tinha muito processo físico, os processos ficavam se empilhando assim nas paredes, sabe? A gente tinha que ficar lá abrindo um por um. Quando chegava um jurisdicionado, pedia para ver o processo dele, tinha que sair pesquisando nas prateleiras para encontrar o processo dele para dizer em que petava, quando é que a gente ia poder trabalhar. Hoje é tudo eletrônico, é tudo no sistema. Hoje a gente já está começando a aplicar inteligência artificial, né? Então, isso tudo, gente, tem muita demanda por tecnologia da informação. E, assim, auditoria de tecnologia da informação. Acho que a gente nunca fez uma auditoria de tecnologia da informação. Então, o cargo de auditor de tecnologia da informação, para mim, particularmente, eu acho que tem que ser o cargo mais visado, assim, o cargo que tem mais possibilidade de desenvolvimento. É uma tendência hoje. É uma tendência hoje em todos, na área fiscal, na área de controle, né? Mas vamos lá então. Bom, conta aí para historicamente, viu, Hudson, que é importante para a turma saber que o meu concurso, como eu tinha falado, foi para 3 vagas. Eu fiquei em 34º no cadastro reserva e fui nomeado. Historicamente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ele tem um precedente de nomear todos os cadastros reserva, entendeu?
Quando eu fui fazer o Ou concurso seja, para auditor, de usar o concurso realmente para repor o que está faltando lá, né? Não fazer exatamente, aquele concurso que o cara faz concurso e depois é outra briga para ser nomeado, né? É um órgão que tem a tradição de nomear os aprovados. para ser nomeado, eu acho que, assim, passar no concurso, passar na prova é a primeira fase, sabe? Depois você tem que estar no pé. Tem gente que, cara, como advogado mesmo, já teve gente que veio me procurar para entrar com ação porque ele foi nomeado, aí ninguém ligou para ele, ninguém mandou um e-mail para dizer que ele tinha sido nomeado no cargo, e assim, cheio de razão, sabe? Pô, você queria mesmo ser nomeado, você queria mesmo passar nesse concurso, você estava acompanhando, tá me entendendo? Você, a gente tem que lutar para ser nomeado. Se tem gente aí que está em outro concurso que está recebendo mais ou menos, vai lá falar com ele, pedir a desistência no concurso, sabe? Pedir final de fila, me assina aqui esse termo de para pular para o final da fila. É a primeira fase, é só passar no concurso. Depois tem recurso, tem que entrar com recurso, tem que entrar com tudo. Tá? Tem que lutar até o final. Show de bola, show de bola. Vamos falar aqui sobre uma outra coisa, tá? Que eu gosto sempre de falar, né? Benefícios que às vezes não são financeiros, né? Que a gente tem, por exemplo, no órgão que a gente vai trabalhar. É sempre bom você trabalhar num órgão que você tem um clima de trabalho legal, onde você vai trabalhar pelo resto da vida, né? Então as pessoas que compõem, né? Como o órgão ele trata os servidores, né? Se permite alguma forma de qualidade de vida, né? Queria ver aqui agora, até porque já estamos ultrapassando uma hora aqui, que o Anderson comentasse um pouquinho sobre é, qualidade de vida mesmo, clima de trabalho, né? Como é que você visualiza isso aí, né? Me falasse assim, pô, o que é que você tem de experiência aí, né, no TCRN, né? De clima de trabalho com os colegas, né? Se tem alguma atividade aí que extra trabalho, né? Mas assim, mais relação humana mesmo, porque às vezes as pessoas e eu vejo muito isso, Anderson, vejo muito isso, pessoas que estão insatisfeitas no local onde elas trabalham hoje, elas não suportam o trabalho delas, assédio moral, e aí a pessoa não aguenta mais, ela quer estudar para concurso, que ela quer ir embora daquele trabalho, né? Porque ela não suporta as pessoas, o chefe, enfim. E eu sinto que, pô, passar no concurso tem a ver com isso também, né? Você está indo para um lugar onde você vai ser bem recepcionado, onde tem um clima legal de trabalho, né? Não aquele lugar de cobra, que um passa a perna no outro, é um clima pesadão, né? Me fala aí como é a sua percepção e inclusive, Anderson trouxe até umas fotos aqui para a gente dar uma olhada, né? Aqui, como o clima de lá é legal. Beleza? Mas fala aí. Como eu falei, né, eu passei muitos anos trabalhando no setor privado, tive assim, tive muitas frustrações no setor privado, né? A gente às vezes fala, tem gente que pensa assim, né, quem é empreendedor, quer ganhar ilimitado, vai para o setor privado e tal. Eu tive muitas frustrações e vi muita gente assim que se dedicou 20, 30 anos na carreira no setor privado e no final se aposentou recebendo 2, 3 salários mínimos, sabe assim, para mim aquilo foi muito triste ver colegas nessa situação. Mas falando, aí tem essa questão da estabilidade, né, que o setor público dá. Mas falando também de clima organizacional, né, no TCRN especificamente, não tem aquela pressão exagerada por metas inalcançáveis, né? Eu nunca passei por isso particularmente, sempre tive, como eu falei, sempre tive aquelas metas a serem alcançadas, atingir minha meta, agora vou estudar para o meu concurso, agora vou me dedicar para outra coisa. Né? Quando eu tive de teletrabalho, durante o teletrabalho, durante a pandemia, eu sofri um pouco porque eu fui para um local de fiscalização que eu não conhecia. Como eu falei, né, é muito dinâmico. Aí, de repente, eu me vi fiscalizando contratações temporárias. E aí as contratações temporárias exigem que você esteja sempre no diário oficial, você trabalha com muitos dados, né, muitos dados, e aí onde é que eu vou buscar trabalhar melhor essas planilhas para poder dar um diagnóstico melhor. E o contato com a pessoa, com os colegas de trabalho, né, sempre proativo, faz com que você dá um salto, né? Você olha ali É rapidinho como é que a essencial, pessoa fez, né? Então, é essencial. clima organizacional, a cooperação entre os colegas no TCRN
Se você, é como eu falei desde o começo, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre quis aquilo, eu já imaginava como é que ia ser. Se você perguntar assim da escola do meu filho, Anderson, como é que é a escola lá do teu filho? Rapaz, é a escola que eu gostaria de ter estudado, é onde meu filho estuda. E o trabalho é onde eu sempre quis ter trabalhado, o clima organizacional é aquele que eu sempre quis ter, entendeu? O que a gente encontra é um ambiente mesmo de valorização, no desempenho profissional, que cada auditor tem o seu espaço de aprender, de crescer, de contribuir com os trabalhos. É claro que o trabalho é sério, né? Ele exige muito. Às vezes, só em você não realizar um trabalho, você vê que alguma coisa deu errado na administração lá fora, né? E você deixou de atuar especificamente naquela causa, traz uma certa angústia por a gente não ter ido além, né, dos trabalhos, mas a gente começa a perceber isso, né? Risco, relevância e materialidade, capacidade operacional para a realização dos trabalhos. A gente tem sempre que lembrar que a gente não tem aquela capacidade operacional, a gente trabalha por amostragem, não dá para abarcar de tudo, né? E é claro que é um trabalho sério que exige, ao mesmo tempo que você perceba que tudo ao seu redor envolve esse comprometimento, mas envolve esse propósito maior, que é fazer o controle externo funcionar em benefício da sociedade, né? Outra coisa que eu acho muito bacana também é essa sensação de pertencimento à carreira, né? De auditor, do auditor de controle externo, que está desempenhando esse papel que é fundamental para a administração pública, isso traz uma motivação. E como eu vinha falando, o clímax para mim da carreira são esses encontros nacionais, né, como o CUNACOM, está presente com o pessoal da NTC, Associação Nacional, porque ali a gente se reúne com colegas de todo o Brasil, compartilha de experiências, de dificuldades, soluções, e você percebe que, apesar das diferenças regionais, de Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, você compartilha da mesma luta. Você vê pessoas que estão com a mesma motivação, com essa inspiração, com esse olhar de renovação da atividade. Faz toda a diferença, para mim, isso faz toda a diferença na Eu nossa vou trajetória. colocar aqui, viu, Anderson, aqui uma imagenzinha, ó, para a galera ver, né, como é o clima de trabalho lá, ó, da Essa galera, aí, né, essa aí no foi a nossa momento de desconto. confraternização do final do ano passado, né? A gente alugou um barco para fazer um passeio aqui no Rio Potengi, que é o rio que dá o nome do Rio Grande do Norte, né? Aí deu para perceber, né, galera? Clima de trabalho péssimo, todo mundo mal-humorado, né? Olha o Vitor lá que você falou, com um chapéuzinho. É... todo mundo mal-humorado, entendeu? Péssimo clima de trabalho aqui com a galera, né? Tem aqui ó, também, ó, mas aí toda a turma, né, dos nomeados. Essa foto aí foi na Olimpíada dos Tribunais de Contas, que ocorreu aqui no Rio Grande do Norte em 2023, que foi a Olimpíada do Sol. Né? Nós recebemos. Eu fui para essa Olimpíada, excelente. Aí, nós, assim, o conselheiro presidente, o conselheiro Poti, ele é uma pessoa que apoia o esporte, apoia a participação das pessoas, o cuidado com a saúde, né, o desenvolvimento da saúde dos servidores. Então, ele fez esse trabalho de promover que a OTC ela acontecesse aqui no Rio Grande do Norte. E foi um momento bem especial porque foi justamente na saída da pandemia, sabe, Hudson? Foi um momento que a Uhum. gente estava voltando para o trabalho presencial e de repente a gente recebeu pessoas do Brasil todo aqui. Foi muito bacana. E você jogou o que lá, Anderson? Você jogou o Meu que lá? negócio é o futebol, né? Nunca me Futebol, é? desenvolvi Olha o muito para time outro aí, esporte. olha o time aí. Só jogador Infelizmente, caro. eu era o capitão do time, infelizmente, ó, pela falta de pessoal, né? Nosso time meio que morreu aí. Nós só temos um goleiro, que é o Ilu. Nosso, Olha o craque aí com a bandeira de capitão. nessa bola aí, esse chute aí não foi gol, não, mas passou perto. Mas a pose E a ficou. O gente precisa que fotógrafo pegou no vocês momento passem nesse certo. concurso e venham para jogar, para a gente montar o time de futebol de novo. Olha aí, ó. Aí você vê que o sorriso do homem aí feliz, né, de estar trabalhando lá Foi, no foi no meu primeiro dia TCE. empossado no cargo, exercendo a profissão, primeiro dia, Já tomou posse e já começou a trabalhar, né? mesmo dia. É. E Dia aí, ele 21, assinando aqui, 21 ó, de a fevereiro papelada, de 2020. dando Assinei. autógrafo dele aí. Em breve vocês vão estar fazendo a mesma coisa, com fé em Deus,
viu? Amém. Fé em Deus e o planejamento da LS também. É Deus e LS aqui na Terra. Tem, Deus no céu, LS na Terra, a gente resolve aqui. Viu? Planejamento de estudo. como é que é aquela frase que é justo que aquilo que importa seja, É muito. seja atendido, Ah, né? meu Deus. Agora que você me botou na pressão, Mas é isso esqueci aí. agora. É justo Mas a que galera aí do chat vai falar. É muito o que muito puxe, alguma coisa assim, esqueci. o que, Bom, que muito custa o que muito vale. isso, é isso aí mesmo, isso aí mesmo. É Bom, justo. galera, só para tirar uma dúvida aqui do pessoal, tá? Enquanto isso, pensa aí na resposta aqui do pessoal que está perguntando aí o topo da carreira, tá? Quanto tempo é que demora para chegar hoje, tá, Anderson? Mas deixa eu só comentar uma coisa aqui. Algumas pessoas estão falando aqui sobre planejamento de estudo, né, com LS, como é que funciona. Muito bem. Bom, primeiro, alguns cursinhos aí, né, estão divulgando as matérias desse concurso de maneira errada, porque elas não sabem a diferença de auditor do ponto de vista de substituto, auditor substituto, que é o auditor que normalmente as normas trazem, do auditor aqui, auditor servidor, né? Então, o concurso passado, se você fuçar aí os editais passados, você vai ver que tem um concurso de auditor do TCE do Rio Grande do Norte, que aí tá cheio de matéria do direito, mas cai civil, processo civil, Muita jurisprudência, né? caiu um bocado de coisa ali. Aquilo ali, galera, não é o carro que a gente está falando aqui, não. É porque o outro lá ainda estava com a nomenclatura que não é a nomenclatura que está hoje. Se eu não me engano, estava lá inspetor, né? É o carro de inspetor, né? Não era que estava assim? Ou no último edital, Anderson? Foi, inspetor, a gente conseguiu Isso, fazer lá na essa época lá era atualização. inspetor, aí agora é auditor de controle externo, tá? Então, esse concurso que você tem que olhar como edital para se basear, né, para o que você vai estudar para o concurso de agora, não é o cargo que você vai ver lá, auditor. Ali é o auditor substituto, é como se fosse conselheiro substituto, tá? Aqui o que você tem que pensar é o cargo que estava sendo chamado lá de inspetor. Quem não tem essas matérias, não quer procurar edital, vai lá aqui de novo, ó, aqui no meu perfil, ó. Um dos últimos posts que eu coloquei um post de conciliação do TCE da Paraíba com o TCE do RN. Vocês vão ver que são praticamente as mesmas matérias. As matérias do último concurso estão lá. Significa que vai ser igual? Não, não significa, né? Muita coisa mudou de lá para cá, então eu até fiz alguma sugestão. Eu falei, ó, caiu informática lá, mas pô, hoje em dia não cabe mais informática. Hoje é uma pegada de análise de dados, né? Uma parte mais de ciência de dados. E aí, aqui na LS, a gente vai montar um planejamento para você, também olhando para o edital passado, mas olhando também para quais são as tendências do mundo de controle hoje, né? Dos outros tribunais de contas que têm cobrado as matérias. Rezo eu para não vir um TCE de Pernambuco de novo, que foi um edital para matar todo mundo, né? Ninguém estava esperando a quantidade de disciplina daquela, mas assim, a gente vai montar um edital para a gente já ir estudando, plausível, né? Algo esperado. Pessoal da área de TI que está falando aí, por que a gente às vezes não trabalha TI no pré-edital com vocês? É porque as matérias de TI, a gente tem muita dificuldade com acesso de material específico, né, para segurança da informação, para a parte de ciência de dados, na profundidade que vocês precisam. Então, para não fazer besteira e fazer nada meia boca para vocês, a gente prefere não pegar essa parte específica. A gente trabalha as básicas de controle e as específicas de TI, que é a área de vocês. Aí vocês buscam, às vezes, outros profissionais que atuam de maneira mais aprofundada para isso. E outro problema é a gente não tem demanda suficiente. Às vezes é um aluno que aparece aqui querendo um pós-edital de TI. Ou vai ter concurso aqui do RN, aí até uma vaga lá de TI. Aí aparece João e Francisco, não tem mais ninguém. Aí a empresa toda não consegue parar para poder escrever o edital todo ali, passinho, passo a passo. Quem é aluno da QLS sabe que é da página 3 até a página 24, amarradinho, tem tudo, dica de estudo, etc e tal. Não dá para fazer isso só quando tem dois alunos. Então é por conta disso, entendeu? Que a gente acaba não conseguindo trabalhar. Mas sempre quando tem uma demanda alta aqui para a área de TI, a gente abre um pós-edital, beleza? Então tudo depende de vocês, tá certo? Da área de TI, buscarem a LS e falar: olha, eu estou querendo fazer esse acompanhamento com vocês. Se a LS perceber que tem uma demanda
para essa área, a gente vai dar um jeito, a gente vai correr atrás e não vai deixar vocês na mão, beleza? E vou buscar informações também de TI, tá certo? Para vocês. Por mais que talvez eu não consiga ajudar vocês nesse momento com um planejamento 100% ali focado para a matéria, mas vou buscar informações para vocês, tá certo? Não vou deixar vocês na mão, não. Anderson depois vai passar o bizu todo aqui para gente. Bom, mas é isso. Eu deixei, qual foi a pergunta mesmo, Anderson, que eu passei para você? Final de carreira, não foi? Quanto tempo é que demora para a gente chegar lá? Rapaz, eu acho que são 25 anos. vinte e É, cinco anos para chegar no topo? bem longo. Por isso que Show. foi importante esse achatamento da carreira no sentido financeiro, para a gente ter uma melhoria no início de carreira, para passar mais tempo ganhando bem, e não só ganhar Entendi, bem no final da carreira. entendi. Pronto, show de bola. Deixa eu ver se eu botei as fotinhas, eu coloquei todas as fotos. Bom, então é isso, minha galera. Eu estamos chegando aqui a 1h15. Meu amigo, conteúdo aqui que eu não fazia ideia, inclusive, né? Pô, a gente falou aqui de outras áreas de formação. A gente estava aqui convicto que era CAD, né? Que era só aquelas 4. O Anderson já furou a bolha aí. A gente já vai trazer essas informações para vocês. Então não deixe de me seguir lá, que depois eu vou colocar um resuminho aqui. A gente vai organizar essas informações, eu vou trazer para vocês. Não deixem de seguir também, tá? Eu vou colocar de novo aqui, ó, para quem chegou, a NTC, tá certo? Que é a Associação Nacional, né? Daqui dos auditores dos tribunais Controle de externo. contas. E aqui também o Audi TCE-RN, né? Que é a associação, né, dos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do RN, né? Que o Anderson é o presidente, tá certo? Então vocês vão ver lá alguns posts, vai ver a questão do fortalecimento da carreira, né? Muitas coisas relacionadas ao dia do auditor, né? De controle externo, da importância da nossa carreira. Então é bom para vocês irem se inspirando, tá certo? Eu Quero costumava fazer isso receber, quando eu quero estudava. receber vocês lá no tribunal presencialmente. Viu? E é bom para vocês irem se inspirando, pô. Eu acho que nada melhor do que você visualizar dia a dia onde você quer chegar, entendeu? Você está o Isso, tempo inteiro, né, verdade. olhando onde é que você quer chegar. Eu mesmo, pessoal, quem não sabe na minha trajetória, né, eu não comecei estudando para a área de controle, não. Eu era da área fiscal, né? Aí a área de controle foi porque deu uma seca de concurso da área fiscal, acabei ampliando e aí joguei nos dois times ali, fiscal e controle. E aí passei no TCE Pernambuco, aposentei a caneta. Mas, quando eu estava desanimado, eu tinha uma tabela, velho, com a remuneração de todos os fiscos do país. Aí toda vez que eu tava numa preguiça, assim, pô, velho, que tô quebrado, tô desanimado, eu olhava para aquela tabela, as remunerações ali, eu falei, porra, eu quero ganhar esse dinheiro aqui, velho. Porra, se eu ganhasse esse dinheiro aqui, ia resolver minha vida. E aí eu vou para bora e jogava duro. Então essas coisas, velho, a gente precisa utilizar como motivação para a gente manter acesa aí, né? Porque essa vida de concurso não é nada fácil, não. É muito sacrifício, muita privação, abdicação aí de final de semana, momento com a família, né? Anderson com certeza teve diversos momentos de privação também para passar no cargo dele. E eu vou me despedindo por aqui. Eu quero, na verdade, deixar a palavra final com o Anderson para que ele se despeça aqui de vocês. Quem vai encerrar essa live hoje é ele, tá? E eu só vou dar uma dica aqui, tá, Anderson? Eu queria que você encerrasse essa live, mas também desejasse já, de certa forma, as boas-vindas para os novos, né? Concurseiros, né? Os novos servidores que vão estar assistindo a nossa live. Eles podem. Tem gente que deve estar aqui, né? Mas com certeza também várias outras pessoas vão estar assistindo essa nossa live aqui, que vai ficar aqui no YouTube depois. Com certeza, quando chegar lá na frente, ele vai falar, Anderson, eu assisti aquela live, você e o Hudson lá falando, e pô, Márcia, agora eu tô aqui te conhecendo, então manda ver aí. Com certeza, só tenho a agradecer, né, a oportunidade. É, espero que vocês tenham se sentido bem, se sentido motivados, entendido, assim, para mim, a importância do cargo. Acho que é o mais importante ter conseguido passar essa mensagem para vocês. Acho que através disso, quando a gente identifica na vida um propósito a ser alcançado, a gente vence as barreiras com mais facilidade, sabe? Então é importante a gente identificar isso, o que a gente quer da nossa vida,
passar por alguma privação de um final de semana, né, longe de uma balada, longe da família, acho que é mais difícil, né, sabendo que você tem um objetivo maior a ser alcançado, que não só financeiro, mas que você vai ter um rumo na vida. Depois disso daqui, você vai ter tranquilidade para criar sua família, para dar uma oportunidade para que eles estudem num lugar bom, tenham um plano de saúde, né, que tenham oportunidade de crescer, né, na vida, você e sua família prosperar. Eu acho que se eu tiver passado essa mensagem para vocês, vocês se sintam motivados e encarem esse desafio. E eu estarei lá presencialmente para receber cada um de vocês lá no tribunal como novos servidores da nossa casa. Que eu quero fazer carreira lá até o final da minha vida. Vou até minha aposentadoria. Hoje nós não temos nenhum auditor do controle externo aposentado, né? Temos uma auditora que pediu aposentadoria agora recentemente. Espero que talvez ela consiga segurar um pouquinho até receber algum de vocês lá e depois ela dê a oportunidade para um novo auditor que venha chegando aí com todo o gás. O áudio, o áudio. O áudio, Uds. Seu áudio está Estava fechado. fechado meu áudio. É agradecer, viu, pessoal? Estamos nos despedindo aqui, né? Muito aprendizado. Me sigam aqui nas redes sociais e qualquer dúvida, tá certo? Deixa lá. Eu prometo que eu vou fazer esses resuminhos aí com as informações depois de um compilado. Não mais hoje, né? Anderson tá cansado, eu vou dormir. Mas amanhã eu troco uma ideia com ele, a gente compila tudo e eu coloco lá no Instagram para vocês, tá certo? E meu Pode direct contar está comigo. lá, aberto também para qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Então, valeu, galera. Muito obrigado aí pela audiência aí de vocês, tá? Uma hora dessa, tá todo mundo aqui firme e forte, né? Procurando saber aí do próximo cargo, né, que vocês vão exercer. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu. Grande abraço.